Gordura saturada causa resistência à insulina. Eu não estou dizendo que ela se associa, ela causa mesmo. E esse efeito causal é bem estabelecido, bem conhecido há muito tempo e foi descoberto por pesquisadores independentes em vários lugares do nosso planeta. Então é um dado que nós temos total certeza do que acontece aqui. E não dá para modular a resistência à insulina sem reduzir o consumo de gordura saturada. Quando a gente tem uma resistência à insulina, automaticamente a gente aumenta o risco de diabetes, o risco de doença cardiovascular, de quadros demenciais e de vários tipos de câncer. Então é muito importante que o profissional de saúde saiba como a resistência à insulina acontece para poder desfazer isso e não tentar colocar uma dieta low carb ou cetogênica em cima que simplesmente remove os sintomas, mas não resolve a resistência à insulina. Então eu vou apresentar hoje nesse vídeo como que a resistência à insulina se faz, como que ela acontece, e aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre alguns desses temas. Veja nessa imagem, é possível ver o receptor de insulina ali em cima, né, para fora da célula, e quando a insulina se conecta a ele, vai desencadear uma série de reações intracelulares, onde o PI3K vai andar até o AKT e a partir daí eu vou liberar as vesículas de GLUT4 para caminharem até a membrana para se encaixar na membrana. E esse GLUT4 é quem vai permitir a passagem da glicose do sangue para dentro da célula. Então esse é o processo que acontece intracelular para que as células que dependem de GLUT4 possam captar a glicose. O que ocorre é que nós temos receptores celulares chamados Toll-like. Então, os receptores Toll-like, eles são sensíveis a uma série de elementos. Dentre eles eu tenho a gordura saturada, a gordura trans e a LPS. Mas veja só que interessante aqui nessa imagem. Quando a insulina se conecta ao seu receptor, ela vai então dar aquela ordem para o GLUT4 e até a membrana. Só que quando eu estou sob a ação desse receptor Toll-like ativado, gordura saturada, gordura trans e LPS, automaticamente é ligado a uma via intracelular chamada MID88, que culmina na produção de TNF-alfa, um elemento altamente inflamatório que causa resistência à insulina, que vai ao receptor de insulina e altera sua fosforilação, que era para ser um resíduo de tirosina, passa a ser em serina. E com isso, na bioquímica, quando muda a forma, muda a função, o GLUT4 não pode ir até a membrana. Então, toda vez que eu faço uso de gordura saturada, eu crio esse mecanismo. Toda vez que eu faço ingestão de maior teor de gordura, principalmente saturada, eu amplio a quantidade de bactérias gram-negativas no intestino. Tem estudos que mostram uma multiplicação por 3,6 vezes o aumento dessas bactérias com o consumo de gordura saturada, aumenta a LPS e, consequentemente, isso afeta a resistência à insulina. Então, nós temos essa via, que é uma via muito conhecida e é bem interessante para que a gente possa modular, e isso demanda a retirada de gordura saturada da dieta e ajuste de microbiota, que envolve uma dieta baseada em mais carboidratos e mais fibras e com baixo teor de gordura e proteína. Essa outra imagem é muito legal, porque ela mostra aqui outros elementos que poucas pessoas têm falado com relação à resistência à insulina, que são dois tipos de gordura intracelular, que é o diacilglicerol e as ceramidas. É interessante que você pode ver nessa imagem, ali em vermelho, onde está SFA, é a gordura saturada. E a gordura saturada, ela estimula diretamente a produção de ceramidas e de diacilglicerol. E internamente, a ceramida e o diacilglicerol vão modular negativamente aí essa ação intracelular decorrente da ligação da insulina ao seu receptor. Ou seja, essas substâncias elas causam resistência à insulina. E a gordura saturada é um grande estímulo para a formação intracelular desses elementos. Aqui a gente tem mais uma outra imagem, só para você ter uma ideia do intracelular, com o diacilglicerol e a ceramida impactando aí a resistência à insulina. Dentro do contexto da resistência à insulina, a gente sabe que o aumento de peso, a gordura visceral, é um fator importantíssimo para criar resistência à insulina. Então, o emagrecimento, a redução da gordura visceral faz parte como uma medida muito assertiva nesse controle. Mas não é só isso. Qualquer processo inflamatório causa resistência à insulina. E a gordura saturada aumenta a formação de espécies reativas de oxigênio, que vai ativar todo o processo, todo o complexo do inflamassoma e faz com que você tenha uma produção exacerbada de interleucina 1-beta, que é um dos fatores que causa resistência à insulina também. Além disso, a gente já conversou que a gordura saturada vai aumentar a produção de ceramidas de diacilglicerol. E tem o efeito direto da gordura saturada circulante sobre todo esse processo da resistência à insulina. Aqui nessa imagem você pode ver a contribuição dos LPS, interleucina 1-beta, TNF-alfa, que forma quando você conecta a gordura saturada ao receptor Toll-like, e o SFA, que é a gordura saturada.
causando impacto negativo na biossíntese de colesterol, em toda a produção de ceramida intrahepática, muscular. Então a gente vê que todo esse processo ele é fomentado pelo consumo de gordura saturada. Então minha pergunta é, como é que será que fica se eu reduzir substancialmente o consumo de gordura saturada? Porque isso a gente vai ver em vários estudos, isso tem um efeito muito marcante, que infelizmente muitas pessoas deixam de estudar porque são sistemas dietéticos que a maior parte das pessoas não está acostumada a ter. Mas é importante que do ponto de vista da saúde, a gente possa conhecer um pouco mais para saber como modular isso. Vamos ter uma ideia só, né, do ponto de vista histórico, do que acontece com relação a essa resistência à insulina. Porque se eu quero saber se alguém está resistente à insulina, eu tenho que colocar essa pessoa à prova. Então, na resistência à insulina, a glicose não consegue entrar. Mas veja, a glicose não entrando e a glicemia subindo, isso não é a causa da resistência à insulina. Isso é a consequência dela. Então, quando eu tiro o carboidrato, eu vou tirar a consequência, eu não resolvi a causa. E o elemento mais grave que a gente vê o pessoal fazendo é tirando o carboidrato, aumentando proteína e gordura. Com isso, você aumenta a resistência à insulina, mas você reduz a glicose circulante. Então, você tirou o sintoma, entre aspas, da condição da resistência à insulina, mas você piorou essa resistência à insulina. E aí você deixa de colher os benefícios da insulina, que são vários. A insulina, só para a gente ter uma ideia, atua em toda a dinâmica cerebral, na neuroplasticidade, em toda a condição de memória, cognição. Ela causa vasodilatação, ela tem um efeito antiaterogênico fantástico. Então você imagina, por exemplo, que ao ficar resistente à insulina, automaticamente você deixa de ter esses benefícios e você otimiza, você fomenta essas doenças crônicas. Esse estudo aqui eu acho muito interessante, muito antigo, só para a gente ver que há um conhecimento disso há muito tempo. Indivíduos fazendo dietas exclusivamente só de proteína, ou só de carboidrato, ou só de gordura, ou só com água, 2 dias seguindo isso, passam no terceiro dia, de manhã ao acordar, a fazer um teste de tolerância à glicose. A pessoa vai de manhã cedo e toma um copo de glicose. Isso é o teste para a gente verificar se esse corpo está sensível ou não à insulina, porque se eu recebo essa carga de glicose e a minha glicemia sobe muito, é porque eu estou mais resistente à insulina. E veja que interessante que embaixo a gente vê que a dieta que mais deixou o indivíduo sensível à insulina foi a dieta à base de carboidrato. E a que mais trouxe alteração nesse sentido, em termos de macronutrientes, que mais foi negativo o efeito, foi a dieta à base de gordura, porque a gordura causa resistência à insulina. Vale a pena mostrar esse outro estudo também, né, um pouco mais recente, não tão recente, mas indivíduos insulino-dependentes em enfermaria, controlados, fazem uma dieta low carb e depois eles passam a ter uma dieta com 70% das suas calorias como carboidrato. Uma dieta à base de carboidrato, fibra e de baixo teor de gordura. Geralmente essas dietas que têm esse efeito tão bom quanto a gente vê nesse caso, são as dietas com uma redução de gordura muito expressiva. Isso a gente só consegue ao tirar as principais fontes de gordura saturada, que são carne, queijo, leite, ovos, manteiga, requeijão, e de fontes vegetais a gente tem também óleo de coco, palma e dendê. Cuidado com palma, que os alimentos industrializados hoje também de origem vegana muitas vezes vêm carregados com essa gordura e ela causa resistência à insulina. Então veja nesse trabalho que ao colocar os indivíduos com uma dieta low carb e passar para uma dieta high carb, a gente tem uma redução expressiva da quantidade de insulina que eles precisavam, já que são diabéticos insulino-dependentes. E veja que interessante, aqui eu deixei marcado em vermelho no gráfico, para você ver o momento que eles fazem a troca da dieta. É indiscutível o aumento da sensibilidade à insulina que eu tenho quando eu faço essa transição. Isso não é um estudo aleatório, um ou outro que mostra isso. São todos os estudos que fizeram essa mesma metodologia. E eu gosto de trazer esse estudo mais recente, com 99 indivíduos diabéticos que fizeram essa intervenção. Um grupo fazendo uma dieta controlada, seguida pela American Diabetic Association, com carne, mas bem desenhada, comparado com um grupo que faz uma dieta com 75% das suas calorias como carboidrato. E esses indivíduos tiraram toda a carne, queijo, leite, ovos e qualquer gordura saturada e adicionada. E veja aqui em azul a redução de hemoglobina glicada muito mais significativa nesse grupo com uma dieta de alto teor de carboidrato. Porque se você tem alguém que você quer saber se essa pessoa está mais sensível ou menos sensível à insulina, você tem que colocar o carboidrato para ver como é que ela responde. Então veja que nesse indivíduo com maior ingestão de carboidrato, o resultado foi muito melhor. Então essa pessoa é mais sensível à insulina do que o outro grupo
que fez uma dieta padrão, como a gente conhece. Essas dietas nesse perfil assustam muitas pessoas porque a pessoa fala assim, poxa, mas eu não quero parar de comer carne, o queijo eu acho delicioso, ou os ovos, manteiga, requeijão. Ok, mas a gente precisa saber que a gordura saturada, ela causa resistência à insulina, então dependendo do ajuste que você precisa fazer, especialmente se você está com uma resistência à insulina manifesta, se você está ficando diabético, se você tem condições metabólicas como casos de doença cardiovascular, que quanto mais você reduzir esse consumo, melhor, maior vai ser o efeito. E a gente não está acostumado a ter noção do que é esse efeito. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou trazer aqui alguns estudos onde os autores fizeram uma dieta com pelo menos 70 a 75% das calorias como carboidrato e até 10% de gordura. E um dos clássicos é o estudo do Dean Ornish. Veja que ele consegue nos indivíduos acompanhados por 5 anos uma redução, aqui onde está a seta em verde, da estenose coronariana com essa dieta. E o grupo que está ali com a seta em vermelho, que seguia a dieta da American Heart Association, ele teve uma piora, mesmo com esse segmento de uma dieta padronizada, protocolar. Então, nessa condição, a gente vê o efeito claro que acontece com essa inserção, onde eu melhoro esse indivíduo tirando gordura saturada da dieta dele. Essas intervenções também são intervenções que mostram a maior redução de elementos de processos inflamatórios. A gente vê a redução, por exemplo, de proteína C reativa de forma muito significativa em 2 dietas controladas quando você faz essa retirada de gordura saturada da alimentação. E aqui também, para exemplificar, com essa mesma dieta, é a dieta que a gente mais tem redução das condições oncológicas. Aqui o segmento de indivíduos com câncer de próstata, sem uso de medicamentos, sem intervenções medicamentosas, que a gente tem a menor evolução do PSA, com redução dos níveis de PSA e com relação ao crescimento de células oncológicas e linfonodos, uma redução muito expressiva, da ordem de 70%, quando você faz esse tipo de intervenção. Alguém vai falar assim, poxa, mas eu conheço alguém que fez dieta cetogênica, ou que fez uma dieta low carb, bem intensa, e houve uma mudança, houve uma melhora da glicemia, houve uma remissão do diabetes. Veja o que acontece, não houve remissão do diabetes. O que houve foi uma normalização dos níveis glicêmicos, você tirou o sintoma. Isso já é claro na literatura. Esse estudo, por exemplo, ele mostra que os indivíduos com intervenção low carb e com uma dieta cetogênica têm, de fato, uma redução glicêmica. Só que a pergunta que eu faço é, reduziu a glicemia, mas resolveu a resistência à insulina, abaixou a resistência à insulina, ou não? Reduziu os produtos de glicação avançada, que são os AGEs, porque esses são os elementos que causam as complicações ligadas à hiperglicemia. E aí que vem um aspecto mais importante para a gente olhar. Porque nessas dietas, esses elementos, esses produtos de glicação avançada, são muito aumentados. A resistência à insulina não está resolvida, ela está fomentada. Você tirou apenas o sintoma. Então, para a gente ter uma ideia, existe um componente que é dosado, né, não no nosso dia a dia, mas em ambiente de pesquisa isso é bem conhecido, que é o metilglioxal. O metilglioxal ele é 40 mil vezes mais lesivo do que a própria glicose, porque a própria glicemia é alterada. E olha o que acontece quando o indivíduo passa a fazer uma dieta cetogênica com relação aos níveis sanguíneos desse metilglioxal. Veja a elevação absurda que você tem em 20 dias. Os níveis passam de 50 para mais de 350. Então, isso é um elemento que mostra algo que a gente não está vendo no nosso dia a dia. A condição metabólica desgastante, ela continua. Eu tenho uma lipotoxicidade muito importante. Isso deve ser considerado, porque eu não removi a causa. Eu só estou removendo o sintoma, que é a glicemia alta. E não é à toa que a gente vê as meta-análises mostrando que essa no contexto de diabetes gestacional, a dieta que mais causa diabetes gestacional é a dieta low carb. Nenhuma outra conseguiu causar tanto estrago, nenhuma dieta de alto índice inflamatório trouxe tanto estrago quanto uma dieta low carb para essa condição do diabetes gestacional. A literatura tem estudos mais antigos já mostrando também, né, por essas correlações, que do ponto de vista cardiovascular, o melhor efeito que a gente tem, de fato, é com uma dieta de elevado teor de carboidrato e baixo teor de gordura, como é essa primeira linha acima que você está vendo. É o que deixa o vaso sanguíneo mais livre. No desenho de baixo, o último de baixo, é uma dieta de alto teor de proteína, alto teor de gordura e baixo teor de carboidrato. É a dieta mais heterogênica que a gente tem.
Ah, mas tem uma meta-análise que mostra pra gente que não tem uma relação expressiva da gordura saturada. Ela ficou bem em cima do muro, essa meta-análise, com relação aos resultados nesse sentido. O fato é que, se você for olhar, eles não incluíram nenhum estudo que fez uma remoção ou uma redução significativa de gordura saturada. Porque se você troca um queijo amarelo por um queijo branco, uma carne gorda por uma carne magra, a quantidade de mudança, né, o que houve de redução realmente de gordura saturada no consumo, foi uma redução pequena. Não é expressiva a ponto de você ver os resultados, como eu mostrei anteriormente, de quando você faz, de fato, uma redução bastante expressiva. Então, é complicado a gente usar as meta-análises onde os estudos que fizeram essas reduções não são utilizados. E da mesma forma, o pessoal que defende muito a alimentação baseada em gordura saturada, usa muito esse artigo para se pautar nessas colocações aqui, que não tem problema. Mas veja só, quando você olha os autores desse estudo. E isso, eu não fui buscar na internet não, isso está no rodapé dessa publicação, onde ele mostra os conflitos de interesse. Praticamente todos os autores têm vínculo com a indústria dos laticínios, indústria da carne, indústria ligada a óleo de palma. Então, isso aparece claramente em todas essas, em todo o rodapé desse documento, já nas primeiras páginas, o que torna um trabalho para a gente um tanto quanto questionável, porque eu estou colocando pessoas da indústria, pessoas que são financiadas pela indústria da carne e do laticínio, para fazer um trabalho como esse, dizendo que a gordura saturada não tem problema, quando não é o que a gente encontra nos estudos que fizeram intervenções realmente significativas, avaliando o que acontece com a sua retirada. O tema é extenso. Se você quiser assistir uma aula de mais de 1 hora com vários dados, vários estudos sendo mostrados, explicados, eu vou deixar essa aula disponível para você no meu canal do YouTube. Eu vou deixar o link aqui embaixo e eu vou deixar no meu Stories também o link para que você possa assistir diretamente. E é muito importante que você faça esse trabalho de entendimento sobre essa condição, porque senão você vai ver os estudos e vai fazer a leitura dos exames laboratoriais de forma muito superficial. Quando você avalia uma glicemia de jejum, um índice de OMA-IR, uma hemoglobina glicada de uma pessoa, por exemplo, com uma dieta cetogênica, todos vão estar baixos, vão estar numa situação de classificação de boa sensibilidade à insulina, quando o que acontece é o contrário. Ela é resistente à insulina, você só não sabe porque não chega a glicose para te mostrar como essa pessoa está resistente. Então, a interpretação avançada de exames laboratoriais, ela envolve muito mais do que simplesmente olhar aquelas faixas de referência ou o aprendizado básico que a gente tem sobre esses fatores. Eu preciso conhecer que dieta que essa pessoa está, qual é a condição metabólica, para que eu possa fazer realmente uma interpretação adequada. E para você que tem interesse, nós temos uma formação em avaliação metabólica e nutricional com interpretação avançada de exames laboratoriais, e no link da minha bio tem as informações. Se você quiser participar, vai ser um grande prazer.